Graça e paz, bem-vindos a esta devocional do dia 5 de maio de 2020. Palavra de Deus do Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Irmãos, irmãs, nós estamos acostumados a ler e a ouvir esse texto apenas da sua perspectiva missionária. Tanto é que a tradição chama esse texto de a Grande Comissão, esses e outros correlatos que aparecem nos outros evangelhos. Mas, se nós prestarmos bem atenção, existem dois versículos que formam uma espécie de moldura para a dinâmica e a atividade da igreja. O primeiro deles: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E o outro: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sob o poder daquele que tem autoridade sobre todas as coisas, nos céus e na terra, e na sua companhia eterna, perene, real, verdadeira, no desenrolar do tempo e da história, entre estas duas coisas, os cristãos vivem a sua vida, vivem a sua história, pregam o Evangelho, testemunham de Cristo, geram discípulos, batizam homens e mulheres, vivem como igreja, expandem a igreja, promovem o reino de Deus e vive dentro desta moldura sob a autoridade daquele que tem poder em todas as coisas e em tudo nos céus e na terra. E na sua companhia perene, a igreja tem ali então a sua experiência também com os demais homens e as demais mulheres deste mundo. Posto isso, esta é uma palavra então que deve trazer profundo descanso para a nossa mente, profundo refrigério para a nossa alma. Por quê? Porque tudo isso que está acontecendo no mundo, todas estas coisas, todas essas realidades tristes que estão presentes desde a pandemia até os desarranjos econômicos e financeiros, passando pelos desencontros políticos e todas as outras questões mais próximas a nós, que também têm lá suas crises, todas estas coisas acontecem sob o poder e autoridade absolutos de Jesus Cristo, que nesta hora governa desde o trono todas as coisas. Portanto, se ele está no mais absoluto controle, se o seu poder é invencível, se a sua autoridade é inquestionável, de fato, nós devemos viver esses momentos com uma santa resignação. Não é a resignação covarde, não é a resignação do derrotado, não é a resignação do vencido, mas é a resignação do submisso, do obediente, do que descansa, do que espera com avidez e com anelo o sinal da mão do seu Senhor, como um dos salmos: com os olhos dos escravos estão fitos nas mãos do seu Senhor, aguardando o sinal. E nós, enquanto isso, oramos. Enquanto isso, vivemos a nossa vida. Enquanto isso, lançamos mão das coisas que devemos fazer na ordem dos nossos deveres e das nossas obrigações. Enquanto isso, lutamos pela promoção da justiça, pelo amparo e socorro dos vulneráveis, por sermos uma voz profética no meio de tantos desencontros deste mundo. Somos convidados a levar os homens a perceberem quão falível e quão enganosa é a esperança depositada sobre projetos humanos
e denunciar todos aqueles que querem arrogar para si qualquer título de salvadores da pátria ou de solução para os nossos problemas. Enquanto isso, enquanto a morte, com seu hálito ocre, respira sobre as nossas vidas e passa ao nosso lado por meio dessa pandemia, nós devemos dizer ao nosso coração, como tantas vezes o salmista fez ao cantar as suas dores e as suas inquietações diante de Deus: sossega, descansa dentro de mim, alma minha, porque andas tão abatida, volta ao lugar do teu repouso. Quantas vezes coisas similares a essas o salmista traduziu em seus poemas e depois usou tais palavras para pregar ao seu próprio coração. Nós também devemos lançar mão desse texto de Mateus no dia de hoje e dizer ao nosso coração: eis que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, enquanto somos chamados a viver a nossa vida dentro de dias duros de atravessar, difíceis de suportar, com angústias tais, mesmo dentro desse contexto, nós somos chamados a dizer ao nosso coração: descansa, acalma, tranquiliza-te, volta ao lugar de sossego, porque Ele, que tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra, está no meio de nós, caminha conosco, é um com o seu povo, estará sempre presente e não nos faltará os seus cuidados pastorais, não nos faltará o seu encorajamento, não nos faltará a nutrição que Ele nos tem a oferecer, não nos faltará a sua bendita, bem-aventurada e excelsa companhia, enquanto os nossos dias puderem ser contados no espectro do tempo. Portanto, alma minha, coração meu, descansa, porque a tua vida está nas mãos daquele que tem todo o poder, toda a autoridade. Descansa. Vive os teus dias, vive as tuas horas, vive cada momento na mais absoluta certeza: Ele jamais te deixará, estará contigo enquanto o tempo durar, e tu estarás com Ele quando a eternidade vier. Dele jamais nos separaremos. Confia nisso, crê nisso e ser feliz. E que Deus muito te abençoe.